Bom, temos aqui o nosso primeiro exemplo para quem percebeu a multiplicação de um monómio por outro monómio, penso que não terá dificuldades nesta matéria. Temos que ter aqui atenção, mais uma vez, sobretudo aos sinais. Se não tivermos aqui qualquer dificuldade na aplicação de sinais, a matéria é muito simples. Bom, então temos aqui o primeiro exemplo, em que temos o monómio, portanto, 2, que está a multiplicar pelo polinómio 7x² mais 9x menos 8. Então, o que é que nós temos que fazer? Apenas e só temos que aplicar a propriedade distributiva. E como é que nós vamos fazer isso? Nós já vimos que entre o 2 e os parênteses não está nenhum sinal, mas é como se tivesse um vezes. Portanto, o que eu na realidade tenho é 2 vezes, abrir parênteses, 7x² mais 9x menos 8. O que é que eu tenho que fazer agora? Nós vimos muitas vezes nas aulas como é que aplicávamos a propriedade distributiva. Até vos dizia para vocês colocarem aqui umas setinhas para não se esquecerem nunca de multiplicar tudo aquilo que tinham que multiplicar. Então agora é só calcular. Eu vou ter o 2 vezes 7x². Quando eu vos expliquei como se multiplicava um monómio por outro monómio, essas regras mantêm-se. Então, eu vou aqui multiplicar o 2 pelo 7x² e vou multiplicar as duas partes numéricas, ou seja, vou multiplicar o 2 pelo 7. E 2 vezes 7 dá 14. 14x². Não tenho aqui problemas de sinais porque o monómio pelo qual eu estou a multiplicar o polinómio é positivo, logo não tem aqui qualquer problema. Depois vou ter que multiplicar o 2 pelo 9x. 2 vezes 9 dá 18, portanto vou pôr 18x. E depois, finalmente, tenho que multiplicar o 2 pelo 8. Tenho que ter atenção, porque o 8 tem ali um menos atrás. Logo, 2 vezes 8 dá 16. Eu vou colocar menos 16. Posso ainda olhar para o meu polinómio e perceber se ele é reduzido ou não, ou seja, se eu tenho aqui monómios semelhantes que possa somar, mas neste caso não tenho e, portanto, o exercício está concluído. Bom, então este exemplo 2 é um pouco mais difícil, porque o monómio que eu vou usar aqui para multiplicar pelo meu polinómio é negativo, tem ali um menos, é um menos 4, tem um menos atrás do 4. Então tenho que ter aqui atenção redobrada. Portanto, reparem que eu vou ter menos 4. Já sabem que tenho escondido um vezes, certo? Mas que nunca aparece. Tenho ali 2yx² menos 7x menos 1. E agora sim tenho que ter muito cuidado com os sinais. Nunca me posso esquecer e tenho que ter sempre mesmo muita atenção. Então eu vou multiplicar o menos 4 pelo primeiro monómio que aparece aqui no polinómio. E vou pensar, tenho o menos 4, o primeiro monómio é negativo, o segundo é positivo. Então eu tenho que ver, aplicar as regras que vocês deram no 7º ano. E que me dizem que quando eu multiplico um número negativo por um positivo, o produto é negativo. Então eu vou aqui, posso logo colocar um menos. E 4 vezes 2 é 8, então posso dizer que é 8y x².
certo? Depois, próximo passo, vou ter que multiplicar o menos 4 pelo menos 7x. E reparem que o 4 é negativo, é menos 4, e o 7x também é negativo, é menos 7x. E o que as regras me dizem é que se multiplicar dois números negativos, vai dar aqui um número positivo, certo? Portanto, fico com mais. Portanto, 4 vezes 7, 28, e não me posso esquecer depois da parte literal do x. Portanto, vou ficar com 28x, certo? Depois, vou ter que multiplicar o menos 4 pelo menos 1. Mais uma vez, tenho dois monómios negativos e o produto entre eles tem que ser positivo. Não posso nunca esquecer dos sinais. E vou só calcular 4 vezes 1, 4. E está aqui resolvido o meu exercício. Reparem que eu não consigo aqui fazer mais nada porque o menos 8y ao quadrado não é semelhante a 28x, também não é semelhante a 4. Portanto, está concluído. Vamos aqui para o exemplo número 3. Este exemplo número 3, o monómio que eu estou a multiplicar é positivo, portanto, será mais fácil, mas vou ter que multiplicar um monómio que tem parte numérica, não é? Tem ali coeficiente, que é 3, e tem parte literal. E a dificuldade pode estar mais nessa questão. Posso aqui começar por multiplicar o 3x pelo monómio que aparece em primeiro lugar no polinómio, e o que eu vos disse na aula em que vos dei a multiplicação entre monómios é que eu vou multiplicar a parte numérica com a parte numérica. Então, eu sei que 3 vezes 4 é 12. Aqui não há problema com sinais, o 3x é positivo, o 4x ao quadrado e o y também. Portanto, não tenho aqui que me preocupar com isso. E a seguir eu vou ter que multiplicar a parte literal do primeiro monómio com a parte literal do segundo monómio. E se eu multiplicar o x vezes x ao quadrado, eu vou ter x ao cubo. E depois tenho que colocar o y. Porquê é que eu tenho x ao cubo? Lembrem-se que na aula em que eu vos expliquei a multiplicação de um monómio por outro monómio, tínhamos visto que eu ia ter o x, não é? O x aqui que está agarrado ao 3x, e que ia multiplicar pelo x ao quadrado, certo? Que é o x ao quadrado que está ali agarradinho ao 4 e ao y. E eu ia aplicar aquela regra das potências, certo? Tinha que ter atenção que tem aqui um x que não está elevado a nada, parece que não está elevado a nada, mas está elevado a 1, e portanto nunca me posso esquecer disso. E depois ia aplicar, sim, a regra das potências, que me dizia, quando eu tenho uma multiplicação em que tenha bases iguais, expoentes diferentes, o que eu faço é dou a mesma base e somo os expoentes. E, portanto, fico com x ao cubo. E, portanto, cá está aqui o x ao cubo. Depois, vou passar aqui para o 3x menos 5x. Tenho que ter cuidado porque o 5x é negativo. Então, eu tenho a certeza absoluta que quando multiplicar o 3x pelo menos 5x, eu vou ter um produto negativo. Já posso colocar o menos para não me esquecer. E vou aqui pensar, 3 vezes 5, 15. X vezes x, x ao quadrado. Certo? Exatamente a mesma regra que eu apliquei anteriormente. Se eu tiver x vezes x, o primeiro x está elevado a 1, o segundo x também está elevado a 1, e então eu dou a mesma base e vou somar os expoentes, 1 mais 1 igual a 2, x ao quadrado. Certo? Depois, eu vou ter que multiplicar o 3x por menos 7.
Mais uma vez, tenho que ter cuidado porque o 3x é positivo, o 7 é negativo, é menos 7. E então, o produto entre um número positivo e um negativo dá negativo. Ou então vou ter aqui que pensar quanto é que é o 3 vezes 7. O 3 vezes 7 dá 21. E vou ter que colocar, não posso esquecer da parte literal. Posso aqui perceber se o meu polinómio, o 12x ao cubo y menos 15x ao quadrado menos 21x, se é um polinómio, se já está reduzido, ou seja, se tem aqui monómios semelhantes que possa simplificar. Não tenho e, portanto, está concluído o exercício. Por último, tenho aqui o monómio menos x, que está a multiplicar pelo polinómio menos x ao quadrado y menos 2x menos 7y mais 1. Aqui, o raciocínio é exatamente o mesmo dos exercícios anteriores. O monómio que estou aqui a multiplicar é negativo e, por isso, tem que ter atenção redobrada. Já sabem que não posso esquecer nunca dos sinais. Então, raciocínio exatamente igual. Eu vou multiplicar o menos x por menos x quadrado y e vou ter que pensar, tenho dois monómios negativos, o produto entre dois monómios negativos dá positivo. Então, eu não vou colocar qualquer sinal, certo? Quando é um sinal de mais, eu não tenho que o colocar. E vou pensar, x vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo y, certo? E está aqui concluída esta primeira parte. Depois vou ter que multiplicar o menos x por menos 2x. Então, reparem que tenho mais uma vez dois monómios negativos. O produto entre dois monómios negativos dá positivo. E tenho que aqui multiplicar o x por 2x. X vezes 2x vai dar 2x ao quadrado. Reparem que estou sempre a usar aquele raciocínio de pensar que x vezes x, tenho, portanto, aqui o x vezes x, sei que o x está elevado a 1, outro x está elevado a 1 e, portanto, dou a mesma base e somo os expoentes e dá x ao quadrado, certo? Seguinte, tenho menos x vezes menos 7y. Mais uma vez, são dois monómios que são negativos. Então, eu sei que vou colocar o sinal de mais, não é? Porque o produto dará positivo. E vou multiplicar o x vezes o 7y. E fico com 7xy. E, finalmente, tenho que multiplicar o menos x por mais 1. Reparem que eu estou a multiplicar um monómio negativo por um positivo e então, obviamente que vai dar negativo, não é? O produto entre dois monómios, um positivo e um negativo, dá negativo. E vou ter que multiplicar o x vezes 1, que dá x. Vou aqui olhar para o polinómio e vou tentar perceber se tem aqui monómios semelhantes. E, na verdade, não tenho, certo? A parte literal é sempre diferente, certo? A parte literal, x ao cubo y, é diferente da parte literal do 2x ao quadrado, e da parte literal 7xy e da parte literal de menos x. E então, tenho aqui o meu polinómio reduzido e está concluído o exercício.